Qual o exemplo a seguir? 1 Samuel 18 nos mostra como e por que aguardar o tempo de Deus para as nossas vidas. Antes de prosseguir, como sempre pedimos para quem ainda não é inscrito, que se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Deixe o seu like, faça o seu comentário e compartilhe esse estudo. Acesse nossas redes sociais e tenha acesso, além da nossa agenda semanal, a um vasto material de forma simples e gratuita. Nosso interesse é que você cresça no conhecimento das Escrituras e em intimidade com o Pai. O texto bíblico a ser lido e estudado hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 18. Leia-o todo. E o tema do nosso estudo de hoje é: qual o exemplo a seguir? E assim diz a palavra. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 1. E aconteceu que, terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com profundo sentimento de respeito e fraternidade. E Jonatas amou Davi como a si mesmo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou sua túnica militar, espada, arco e cinturão. E Davi aceitava todas as missões que Saul lhe incumbia, e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saul lhe outorgou o comando do exército. E isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul, com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de 3 cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão, e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares? A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. No dia seguinte, um mau espírito, vindo por ordem de Deus, assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio de sua própria casa. Davi tangia sua harpa, como habitualmente fazia nessas ocasiões. E Saul segurava firmemente sua lança em uma das mãos. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou: Encravarei Davi na parede. Mas Davi lhe escapou dos golpes por 2 vezes. Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que o Senhor estava com ele, mas havia abandonado a Saul. Por isso Saul afastou de si e o estabeleceu na chefia de uma tropa com 1000 soldados. E Davi partia e retornava sempre à frente dos seus comandados. Em todas as missões, Davi conquistava pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava seu temor crescer. Mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porquanto ele sabia conduzir seu exército nas batalhas e o trazia de volta. Então Saul disse a Davi: Apresento-te minha filha mais velha, Merabe, e desejo conceder-te por esposa. Tão somente serve-me como um guerreiro e trava as batalhas do Senhor. Todavia Saul tramava em seu íntimo: Ora, não morra ele por minha mão, mas pelas mãos dos filisteus. E Davi replicou a Saul: Quem sou eu e minha família? Qual é a minha linhagem ou o clã do meu pai em Israel, para que eu seja digno de me tornar genro do rei? Por este motivo, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul, ser concedida em matrimônio a Davi, ela de fato foi dada a Adriel de Meolá. Ora, Mical, a outra filha de Saul, se apaixonou por Davi, o que pareceu muito bom aos planos de Saul. Assim que lhe trouxeram a notícia, Saul pensou: Eu a darei a ele,
para que lhe sirva de armadilha, e logo a mão dos filisteus haverá de cair sobre ele. Então Saul instruiu seus conselheiros para que dialogassem com Davi em particular, argumentando: o rei anda muito satisfeito contigo, e todos os seus conselheiros te estimam. Aproveita este momento e torna-te, portanto, genro do rei. Os servos do rei repetiram essas palavras aos ouvidos de Davi. Contudo, Davi retrucou: Parece-vos pequena honra e responsabilidade ser genro do rei? Eu não passo de um homem pobre e de procedência e condição humilde. E os servos do rei levaram essa resposta ao conhecimento de Saul e relataram: estas foram as palavras que Davi declarou. Diante do que lhes replicou Saul: então direis isto a Davi: o rei não pretende nenhum pagamento pela noiva, mas apenas os prepúcios de 100 filisteus mortos, a fim de vingar-se devidamente de seus inimigos. Ora, Saul planejava fazer Davi morrer pelas mãos dos filisteus. Em seguida, os conselheiros de Saul foram até Davi e lhe transmitiram essa oferta do rei. E o negócio pareceu bom aos olhos para se tornar genro do rei. Por isso, antes de se encerrar o prazo determinado, Davi e seus homens saíram em campanha e conseguiram matar 200 filisteus. Conforme o acordo, Davi trouxe os prepúcios dos filisteus e os apresentou diante do rei, a fim de tornar-se oficialmente genro do rei. Então Saul entregou em casamento sua filha Mical. Quando Saul chegou com clareza à conclusão de que o Senhor caminhava com Davi e que sua filha Mical o amava muito, temeu ainda com maior pavor e jamais deixou de odiá-lo e persegui-lo durante toda a sua vida. Os príncipes e comandantes filisteus continuaram promovendo guerras e batalhas. Contudo, todas as vezes que tentavam alguma emboscada ou ataque, Davi se destacava como o mais hábil dos comandantes de Saul, e a cada dia sua fama crescia por toda a região. No texto lido, nos é relatada a ascensão de Davi diante de Israel. Lembro que Davi já havia sido ungido rei por Samuel e que o Espírito de Deus já estava sobre ele. Porém, até aqui, em momento algum, Davi manifestou isto. Davi não reivindicou o trono. Muito pelo contrário, ele se colocou inteiramente ao serviço de Saul como seu servo, e assim o servindo com lealdade e fidelidade. Mas por que isso? Por que agir assim? Davi não tinha nenhuma dúvida, nenhuma insegurança quanto ao seu chamado, quanto ao que Deus havia reservado para ele. Porém, sabia que precisava aguardar o tempo de Deus para que tudo se cumprisse de forma correta e no tempo certo. Sabia que o Senhor o estava forjando para que, quando chegasse o momento de subir ao trono, estivesse preparado para tal. Ele conhecia suas limitações. Vemos isso nos versículos 18 e 23. E veja como Deus é perfeito. O colocou ao lado do rei Saul, para aprender o que fazer e o que não fazer quanto à condução da nação em todas as áreas. Conviveu com toda a corte e sábios de Israel, e ia ganhando a simpatia aos olhos de todos. Tornou-se o melhor amigo do príncipe Jonatas, o herdeiro de Saul, e era uma amizade sincera, sem interesse, sem querer levar vantagem. Jonatas foi um importantíssimo aliado para os tempos que viriam. Como Jonatas estava sendo preparado para ser rei, Davi ao seu lado de tabela também estava. Veja como Deus faz as coisas. Tudo o que fazia, procurava fazê-lo com excelência, e com isso ia ganhando a simpatia e confiança do povo. Davi passou a ser amado pelo povo, e isso era importantíssimo politicamente. Saul o colocou como chefe de uma tropa de 1000 homens, e ele rapidamente se tornou o mais hábil dos comandantes de Saul. Diante de sua tropa obtinha bom êxito em todas as missões que lhe eram confiadas por Saul. Quando da vitória sobre Golias, ele havia conquistado o direito de se tornar genro do rei. Porém, ele não reivindicou o prêmio, mas antes conquistou o coração da princesa Mical.
Algo que o incomodava era não ter o dote pela princesa Mical. Isso mostrava que Davi queria ser marido dela por mérito e não por indicação. E o Senhor transformou em bênção o que aos olhos de Saul seria um caminho de morte para Davi. Saul lhe pediu 100 filisteus, mas o Senhor era com Davi, e ele deu o dobro, 200 filisteus. E desta forma, o dote foi pago com sobras. Mais à frente, Davi pode cantar e escrever o Salmo 37. Se possível, dê uma pausa aqui no áudio e leia o Salmo 37, mas depois, em seguida, volte para o nosso estudo. Diante dos desafios impostos por Saul a ele, um a um, ele obtinha êxito. Qual era o segredo de Davi? Não era segredo para ninguém. Mesmo Saul sabia, conforme lemos no versículo 12. Saul reconhecia a presença do Espírito de Deus sobre Davi e que o mesmo Espírito o tinha abandonado. Saul reconhece quem o Senhor escolhera para dar o trono de Israel. Saul, desde o evento da vitória sobre os amalequitas, quando o Senhor o rejeitou, vide lá no capítulo 15, ele poderia ter se arrependido com sinceridade de coração, poderia ter clamado por perdão ao Senhor e endireitado o seu caminho. Porém, seu orgulho, arrogância, prepotência, autossuficiência não o deixaram fazer isso. Podemos ver, com suas atitudes, com seu proceder, que caminhar com o Senhor não era o foco de Saul. Seu foco estava no trono, no título, na posição. Disse Jesus em Mateus 6,33: Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas que todas as coisas são essas? Essas coisas é tudo aquilo que você precisa em sua vida. Quando buscamos ao Senhor em primeiro lugar, damos a Ele a prioridade, Ele se alegra e se revela a nós, se faz conhecido por nós. E quando conhecemos o nosso Deus, a sua beleza e a sua santidade, não há como não nos apaixonarmos por Ele. Quando Ele nos confidencia seus sonhos e seus planos para a nossa vida, estes sonhos e planos passam a ser os nossos sonhos e os nossos planos. E mesmo que esses sonhos e planos pareçam tão distantes da realidade, algo tão improvável, Deus, em seu infinito amor, é quem nos prepara e nos capacita para vivermos os sonhos e planos que nasceram primeiramente em seu coração para as nossas vidas. Davi caminhava assim, enquanto Saul estava preso ao seu orgulho, arrogância, prepotência, autossuficiência. E agora, com Davi surgiram o medo e a inveja, Davi exalava humildade, fidelidade, lealdade, dependência de Deus, coragem e confiança. Saul merecia o tratamento que recebia de Davi? Claro que não, mas Davi vivia o que está escrito em Colossenses, capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Enquanto os olhos de Saul estavam no trono, estavam neste mundo, os olhos de Davi estavam no Senhor. Qual o exemplo a seguir? O exemplo de quem você está seguindo? De Saul ou Davi? Se é o de Davi, faça do Senhor a sua prioridade, e os seus planos e sonhos, que primeiramente nasceram no coração de Deus, irão se cumprir em sua vida. Que Deus te abençoe.